Bom dia! Na aula de hoje vamos trabalhar mídia e você. Primeiro vamos definir o que é mídia. Mídia são os meios de comunicação que são utilizados como instrumentos, meios de transmitir informações entre pessoas de diferentes lugares, de diferentes épocas. Claro, pessoal, tudo aquilo que nós utilizamos para transmitir informações, nós consideramos como mídia. A mídia, ela trabalha bem o processo de comunicação. Para que haja o processo de comunicação, é necessário que haja o emissor, aquele que está emitindo uma informação, aquele que está emitindo uma mensagem, e o interlocutor, aquele que está recebendo esta mensagem. Então, de maneira bem simples, a comunicação ela se faz entre aquele que fala e aquele que escuta, e a mensagem que é falada. Quando aquilo que é dito por alguém é compreendido corretamente, há comunicação. Caso esta mensagem não seja muito bem compreendida, aí nós falamos que houve ruídos na comunicação. E a comunicação está sendo falha. É necessário consertá-la. Os meios de comunicação são extremamente importantes porque democratizam o acesso à informação, atingindo cada vez mais pessoas em escala local, nacional e global. Então, a mídia e a comunicação é fundamental para que haja a democratização, ou seja, para que mais pessoas possam ter acesso às informações, possam ter acesso aos conteúdos que são tão necessários para nosso dia a dia, né? Nossa vida tão agitada e, claro, quanto mais informação, mais conhecimento, mas uma informação útil, informação que seja, de fato, significativa para a nossa vida. De acordo com o número de pessoas atingidas pelo meio de comunicação, nós temos duas divisões aqui, pessoal. A gente pode chamar de comunicação individual, né, que são aqueles que promovem o envio e o recebimento de informações entre indivíduos ou em pequenos grupos de massa. Celular, né, o celular pode ser considerado ali um meio de comunicação individual. E é claro, pessoal, a gente já viu isso na outra aula, mas é interessante frisar bem essa divisão. De acordo com o número de pessoas atingidas, as comunicações podem ser individual, quando atinge um número restrito, pequeno de pessoas, ou comunicação de massa, que são aquelas que atingem um número maior de pessoas, né? Há, digamos assim, uma gama muito grande de pessoas atingidas por esses meios de comunicação em massa. A televisão, por exemplo, é um meio de comunicação em massa, a internet é um meio de comunicação em massa. Atinge pessoas, as mais variadas pessoas, nos mais remotos cantos do mundo. Então, de acordo com o número de pessoas, comunicação pode ser individual ou pode ser de massa. Frisando bem, qual é o critério que nós utilizamos? O número de pessoas atingidas, né? O alcance que essa comunicação terá. De acordo com o alcance que essa comunicação terá, ela pode ser individual ou ela pode ser de massa. Ok, pessoal? Comunicação e internet. Olha, pessoal, vocês vivem na fase da internet, vocês estão vivendo esse avanço cada vez mais rápido da internet. E a internet proporciona comunicação instantânea, rápida, né, eficaz entre inúmeros emissores, inúmeros receptores nos mais diversos locais do planeta. Então, se vocês vejam bem lá, hoje em dia a gente tem os aplicativos de mensagem, né? Estão tornando cada vez mais o lugar, estão tomando cada vez mais o lugar dos meios de comunicação individual. Então, os aplicativos, os smartphones, eles cada vez mais estão assumindo este papel e tomando, né, o local dessas comunicações individuais. Uma rádio local, uma comunicação individual. Mas hoje, cada vez mais a internet está integrada. Cada vez mais os aplicativos de mensagem conectam e facilitam a transmissão de mensagem entre as pessoas no mundo inteiro. Então, estamos tendo uma globalização na era da informação, uma globalização na era da comunicação. Só um pouquinho, umas questões técnicas aqui, alguns conceitos que são técnicos, é que existem várias formas de comunicação, mas de acordo com a apostila de vocês, a gente traz algumas formas de comunicação que nós temos, as mais usuais. Quando a gente fala de comunicação escrita, por exemplo, as mais usuais são os livros, né, que englobam as produções literárias, científicas, didáticas, religiosas. E nós temos também, além dos livros, nós temos os periódicos, que são diversos meios de comunicação que se caracterizam por serem informativos e pela periodicidade de seus lançamentos.
Revistas podem ser considerados periódicos, informativos são considerados periódicos. Então, por exemplo, um livro, você lança um livro, ele reúne uma produção muito grande de informações, mas aquele livro fica, né, por muito tempo. O periódico não, eles são informações, são informativos, é como se fosse um jornal, como se fosse, né, um meio de comunicação que visa informar a sociedade, e ele pode ser lançado diariamente, pode ser lançado mensalmente, quinzenalmente, etc. Então há um fluxo muito grande de seus lançamentos. O jornal impresso é um periódico, as revistas são um periódico. Então é algo que existe, é mais dinâmico, visa informar com uma maior dinamicidade. Isso com relação à comunicação escrita. Depois nós temos as multimídias, que combinam vários meios simultaneamente. Por exemplo, audiovisual, escrito, animação, imagem, desenho. Então são as multimídias. Por exemplo, audiovisual, a televisão. A televisão, ela é extremamente é o meio, né, audiovisual mais utilizado. Um data show, por exemplo, uma apresentação de slide, ela é uma multimídia. Você utiliza aspectos audiovisuais, você tem a parte escrita, você coloca uma imagem, você coloca uma animação. Então isso aí cria uma multimídia, ou seja, são várias formas de fazer com que aquela mensagem chegue a alguém. Um data show, por exemplo, uma educação à distância, então uma aula gravada, tudo isso nós estamos utilizando esta multimídia. Hipermídia, já é um pouco mais complicadinho, combina vários meios de multimídia, né? Vários meios de multimídia combinados com a hipertextualidade. E a hipertextualidade, depois a professora de português pode até explicar um pouco mais para vocês, ela é um modo de escrita e leitura não linear, ou seja, ela é caracterizada por uma produção coletiva e multidisciplinar de conhecimento. A interação de diversos textos multissemióticos. Então, nessa hipertextualidade, a gente vai ter imagem, a gente vai ter animação, a gente vai ter reportagem. Então, entre esses textos, né, entre o texto, o leitor, a gente vai ter várias. Essa hipertextualidade, ela não é apenas ali a palavra escrita, né? Não é apenas a folha com as palavras lineares, não. Ali você vai ter a palavra, você vai ter a imagem, você vai ter uma animação, você vai ter uma reportagem. Então é uma mescla de todos esses signos, né? Signos de comunicação, para que vai facilitar que aquela mensagem associada, combinado com as inúmeras formas de multimídia que nós temos, faz com que esta mensagem seja, né, de forma mais ampla, faz com que ela chegue até as pessoas às quais ela se destina. Então a hipermídia é o combinado de várias multimídias, mais a hipertextualidade, ou seja, a hipertextualidade é o combinado da palavra escrita, da imagem, da animação, da reportagem, tudo isso organizado de uma maneira tal que possa chegar, né, fazer com que a mensagem chegue com mais clareza aos seus receptores. Então, isso são algumas formas de comunicação. Claro que a gente tem a audiovisual, a gente tem a visual, a gente tem comunicação apenas auditiva, né? O rádio, a gente escuta, a televisão, audiovisual, mas isso aqui é algumas formas de comunicação mais utilizadas, a comunicação escrita, a multimídia e a hipermídia, né? O celular, o aplicativo de mensagem, você utiliza de hipermídia, você combina ali audiovisual, visual, o texto, a mensagem, o meme, a figurinha, o emoji. Então isso é uma hipermídia, é a hipermídia, a associação de várias multimídias e a hipertextualidade, ou seja, uma linguagem que não é apenas a linguagem escrita, mas você associa outros elementos a esta linguagem escrita para fazer com que enriqueça e esclareça mais a sua mensagem. E aí, claro, apenas para ilustrar, né, nós temos vários meios de comunicação. Então, é importante nós lembrarmos que nós temos a comunicação é algo que nos define, é algo que nos distingue dos demais animais, essa possibilidade que nós temos de construir uma linguagem e de nos comunicar, né? E através da história nós fomos adaptando e melhorando esse processo de comunicação. E hoje, com o avanço da internet, nós temos uma comunicação rápida, espontânea e cada vez mais globalizada, que liga cada vez mais as pessoas. Lembrando que a comunicação é um ponto que nos distingue dos demais animais. É um ponto essencial à nossa sobrevivência e essencial à nossa espécie. E também, claro,
os vários meios de comunicação que nós temos. Comunicação escrita, comunicação visual, comunicação audiovisual, comunicação auditiva, as multimídias, as hipermídias, né? E, é claro, todo aquilo que nós utilizamos para nos comunicar, para fazer com que a nossa mensagem chegue a alguém. E essa mensagem tenha sentido, tenha clareza e assim haja a comunicação. Ok? Nos comunicaremos numa próxima aula.